Você conhece esse soneto? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor e de espalhar o meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes, soneto da felicidade. Meu nome é uma homenagem a esse poeta, artista. Esse talvez é um dos sonetos, dos poemas mais belos e conhecidos que já foram produzidos nessas terras. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Essa é a visão que Vinícius traz sobre o amor. E a ideia não é de uma para outra pessoa. Esse é um soneto da fidelidade conjugal. Mas a ideia é que todos os amores deste mundo, por mais intensos e infinitos que eles sejam, são mortais e passageiros. Os amores que nós cultivamos nesta terra passam. As flores mais belas murcham. Os sonetos melhor compostos são esquecidos. Este mundo passa. E nós temos visto, domingo após domingo, sobre o amor e o amor de Deus. E a pergunta é, será que nesse mundo passageiro há a vitória do amor eterno? Será que há a vitória do amor eterno? E é isso que o apóstolo João irá nos trazer na mensagem de hoje, em 1 João 5, de 4 a 13. Pode abrir a sua Bíblia em 1 João 5, de 4 a 13. Enquanto isso, permita-me lembrar o que nós vimos na semana anterior. Nós falamos sobre permanecer em Deus. Nós falamos sobre a fé cristã e o amor como testemunhas disso. Nós falamos que o amor de Deus precisa percorrer o caminho completo, que é um formato de um coração ao contrário. Deus nos ama, enviando seu Filho para morrer pelos nossos pecados, enviando seu Espírito para testemunhar dos filhos, enviando seu Espírito para nos regenerar, e em troca o nosso coração revive e passa a amar o Deus Trino como resposta a crer em Cristo. E assim que nós dirigimos nosso amor a Deus, Deus redireciona o nosso amor ao próximo. Porque amar a Deus, a forma que nós amamos a Deus é amando o próximo. E assim que nós chegamos a amar o próximo, a palavra nos diz que a forma de amar o próximo é amando a Deus. E assim é o caminho completo do amor. Esse amor que nós amamos o próximo e a Deus num só composto, numa só vontade, num só amor. E quando esse amor completa, ele gera em nós evidências da graça de Deus. E isso nos liberta do medo da punição, porque nós temos certeza que só Deus pode gerar esse tipo de amor no coração humano. Então, o amor eterno de Deus, por um lado, tira a parte negativa da punição, mas também nos oferece algo positivo que nós iremos ver hoje. Nós iremos acompanhar o texto praticamente versículo por versículo. Mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos nos aprofundar neste texto. Comecemos com 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
A fé vence o mundo. Mas que tipo de fé? Será que é a fé do brasileiro? Sabe como que é a fé do brasileiro? É a fé do que tudo vai dar certo no final. É aquela fé genérica. É fé na fé. Tudo vai acabar bem. Se a gente pegar esse texto e tirar do contexto, alguém poderia concluir isso. Quem tem fé, quem acha que tudo vai dar certo para essa pessoa. Mas não é isso que é fé na Bíblia. Pastor Gilson nos lembrou bem pela manhã que fé são mãos vazias. É uma justiça própria jogada ao chão. É um despojar-se de si mesmo. É uma transferência de confiança e esperança em outro. Qual outro? Se a fé está ligada a algo externo a nós mesmos, então a fé na Bíblia nunca é confiança em si, mas confiança em outro. Em quem nós colocamos a nossa fé? E o versículo 5 nos responde. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Não é qualquer fé que vence o mundo, é a fé em Jesus. É conhecer, é crer, é confiar, é despojar-se de si mesmo e abraçar Jesus como sendo o Filho de Deus. Mas o que é Filho de Deus? Será que é Filho de Deus conforme os brasileiros dizem? Afinal, todos nós somos filhos de Deus, afinal Deus é brasileiro. Não. É justamente isso que João vai tratar agora do versículo 6 em diante. O que é afirmar que Jesus é o Messias? Porque haviam várias concepções sobre Jesus, sobre como o Messias era, sobre como o Cristo viria, e João quer nos garantir como esse Jesus, de fato, é. Como ele é? Veja o versículo 6. Este Jesus é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Entendeu? Esse é um daqueles versículos que a gente chega na nossa leitura bíblica e para assim, falei, João, não entendi nada. Como assim água e sangue? Como assim Jesus veio por meio de água e sangue, mas não só água, mas também água e sangue? Bom, e é importante a gente entender isso, porque aqui está o cerne entre a concepção apostólica de Jesus e a concepção dos sectários de Jesus, do Messias. Lembra que por trás do pano de fundo dessa epístola de João está um grupo que se separou da igreja, afirmando eles terem revelação, eles serem iluminados, eles terem o Espírito e terem a correta verdade sobre quem é o Filho de Deus. Então, diferenciar o que é sangue e água do que só água é essencial para saber se cremos no Evangelho ou em heresia. Ok. O que é água e sangue? Bom, como que a gente faz isso? Quando você chega num texto assim, como que você começa a trabalhar na sua leitura bíblica para entender um pouco mais esse texto? Na Reforma Protestante, um dos princípios máximos da interpretação ou da hermenêutica era que a Escritura interpreta a Escritura, que a Bíblia é sua melhor intérprete. A nossa Confissão de Fé de Londres, de 1689, diz, no capítulo 1, parte 9, a regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. Portanto, sempre que houver dúvida quanto ao verdadeiro e pleno sentido de qualquer passagem, essa passagem deve ser examinada em confrontação com outras passagens que falem mais claramente. Ou seja, se uma passagem é obscura, você vai procurar passagens mais claras que nos ajudem a interpretar essa passagem obscura, mas aqui tem um perigo que nós crentes caímos sempre. Eu não sei se você já viu, talvez num grupo pequeno, a gente lê um texto e a gente pergunta, o que esse texto significa para você, meu irmão? Primeiro que essa é uma pergunta errada,
perguntar o que esse texto significa. Mas normalmente a gente começa a importar tudo que a gente aprendeu da Escritura em qualquer lugar e traz para o texto. A gente faz assim uma exegese, a gente traz essas coisas para o texto em vez do texto nos tirar o que ele fala. Ou seja, como a gente vai aplicar esse princípio de uma forma segura? Bom, nós vamos trabalhar com círculos concêntricos. Contexto, 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 contexto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro ver o contexto do livro que a gente está. E depois o contexto do autor que a gente está. E depois o contexto do Testamento que a gente está. E depois o contexto da Bíblia inteira que nós lemos. Então, onde nós vamos procurar por referência de água e sangue? Primeiro, em 1 João. Daí você procura por água em 1 João e você não vai achar. Mas você vai achar sangue. Abra sua Bíblia lá em 1 João 1,7. Vamos passear um pouco por 1 João. Nós estamos chegando ao fim dessa epístola. Então vamos navegar por ela, lembrar o que nós vimos há muito tempo atrás. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos uma referência ao sangue aqui. O sangue de Jesus, derramado na cruz, nos purifica do pecado. E se você for no capítulo 2, versículo 2, diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciação é tornar propício. É um sacrifício que torna Deus, que está irado com os nossos pecados, propício a nós. É um sacrifício que aplaca a ira de Deus. Se você for lá para o capítulo 4, versículo 10, 1 João 4, 10, você vai ver o que a gente viu, algumas mensagens anteriores, sobre o retrato do amor de Deus. Não sei se você lembra disso. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, sangue nos lembra do sacrifício de Cristo na cruz para nos limpar dos pecados. Então, trata conosco, limpa do pecado, mas também trata com Deus, aplacando a ira de Deus contra os nossos pecados, propiciando a Deus. Então, a cruz se coloca no meio entre o homem pecador e o Deus irado contra o pecado, e ao mesmo tempo nos purifica e liga o nosso relacionamento, nos reconcilia com Deus. Ok, você já tinha imaginado que sangue era isso? Provavelmente. Mas e água? Você é batista, então você já pensou no batismo, óbvio. Mas será que é isso? Onde a gente vai ver isso? Bom, a gente vai encontrar bastante referência à água em João, no Evangelho de João. Eu vou ler alguns textos, não precisa abrir se você não quiser. Mas em João 1, 33 e 34, João Batista diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E perceba aqui a questão do testificar, os mesmos elementos que nós encontramos no texto que a gente vai ler a seguir. Então, obviamente, quando a gente pensa no batismo, nós pensamos na água ao qual Jesus foi batizado. Ele foi batizado por João e o Espírito desceu sobre Jesus. E isso testifica sobre quem Jesus é. Mas não é só isso. Se, por exemplo, você ler João 7, 38 e 39, Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O que significa a palavra Cristo? A palavra Messias. Messias no hebraico, Cristo no grego, ambos significam ungido.
Ou seja, o ungido de Deus é aquele que viria no poder do Espírito, na unção do Espírito, e também derramaria o Espírito sobre o povo de Deus. É a profecia, por exemplo, de Joel, que os filhos e as filhas profetizariam, teriam sonhos. Ou seja, a água aqui não é só uma referência ao batismo de Jesus, onde é testemunhado que ele é aquele que possui o Espírito, mas o ministério de Jesus, dele enviar o Espírito. Então, a diferença entre o evangelho apostólico e o evangelho dos separatistas é que aqueles sectários acreditavam no ministério de Jesus com uma só ênfase: Jesus é aquele que nos envia o Espírito. E João está falando não, que Jesus vem em um ministério duplo, nos enviar o Espírito para nos dar vida e nos revelar a Deus e morrer pelos nossos pecados. Sim, Jesus veio no Espírito, na água, mas Jesus também veio no sangue, ao derramar sua vida na cruz pelos nossos pecados. Um duplo ministério, meus irmãos. A água, o envio do Espírito, e o sangue, a morte pelos nossos pecados. E agora vem a pergunta: como saber qual está certo? João está certo, os separatistas estão certos. Quem pode testemunhar qual desses dois grupos estão corretos? Afinal, todo o pano de fundo de 1 João é João não querendo que seus filhinhos se desviem da verdade e vão ouvir os falsos profetas. Bom, é isso que João vai tratar agora, lá no versículo 6b até o 8. Então, 1 João 5, 6, a última parte, até o 8. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se você viu que eu pulei o testemunho no céu, que diz o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. Esse texto não está nos manuscritos mais antigos, provavelmente foi uma adição nos manuscritos latinos, não é citado pelos pais da igreja, mas se você tem dúvidas sobre isso, você pode procurar ao final do culto. Mas repare que nós temos três testemunhos aqui, três que testificam com um só propósito. O primeiro é o Espírito. O Espírito que vem sobre Cristo no batismo testifica que esse é o ungido de Deus. Ok? Mas o sangue e a água também testificam, porque as obras de Cristo testificam sobre ele. A obra de enviar o Espírito e a obra de morrer pelos pecados testificam sobre ele, tanto que na cruz, quando Jesus está na cruz e perfuram o seu lado bendito, fluem água e sangue. É o que João 19, 34 e 35 diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. João viu. Os apóstolos que estavam na crucificação viram. O soldado viu esse milagre. Do lado de Jesus, simbolizando aquilo que ele veio fazer, saiu sangue e água. E esses três, o Espírito, a água e o sangue, testificam com um só propósito, em uníssono, dizendo que esse Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que encarnou sobre a sua pessoa e sobre o seu ministério, e que veio enviar o Espírito para o povo de Deus, e veio morrer pelos pecados do povo de Deus. Então João continua falando que esse é o testemunho de Deus. Veja o versículo 9 de 1 João 5. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho.
Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. O testemunho de Deus é o testemunho que é dado pelo Espírito, pela água e pelo sangue. Jesus disse em João 15, 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 5, 36 e 37 diz, mas eu tenho maior testemunho do que eu de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realize, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Através do batismo no Espírito e do envio do Espírito e da morte na cruz, Deus está falando ao mundo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Este é aquele que pode dar vida e perdão para vocês. Este é aquele que eu coloquei a vida eterna nele. Deus testifica a nós, amados. Jesus vai dizer em João 6, 27, 40, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho de Deus vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, quando você olha para aquela cruz, com os olhos do seu coração, quando você olha para aquele batismo, o Espírito descendo sobre Jesus, quando você olha para o lado dele, fluindo água e sangue, é Deus dizendo para este mundo, aqui está a vida eterna, ó mundo passageiro. Aqui está o retrato do meu amor. Continuando em 1 João 5, de 11 a 13, o texto diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ter a vida ou não ter a vida? Ter o Filho ou não ter o Filho? O que é não ter a vida eterna? João vai nos dizer em seus escritos que não ter a vida eterna é perecer, é enfrentar a ira de Deus, é estar sob o julgamento de Deus, é experimentar uma ressurreição só que para condenação. Mas ter a vida eterna é ter a fome e sede espiritual do seu coração satisfeitas. É ser ressuscitado no último dia e viver para sempre. É ter a luz da vida para não andar em trevas. É ter vida abundante. É conhecer o único Deus e Jesus Cristo a quem Ele enviou. É saber que embora nós morramos fisicamente, viveremos eternamente com Cristo. Vida eterna, amados, é a própria vida do Deus bendito em nós. Vida eterna é Deus habitando em você. É toda a bendição que flui desse Deus que transborda amor, que transborda bênção, que transborda comunhão, que transborda bendição, que transborda paz, que transborda alegria, que transborda tudo que há de bom, vivendo no seu coração pelo Espírito. E isso está
no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem está unido com Jesus tem a vida eterna. Quem, assim como um ramo está ligado à videira, corre por dentro dele o mesmo Espírito que estava em Jesus. E esse Espírito vivifica, esse Espírito da esperança, esse Espírito faz vida abundante transbordar como águas vivas. É isso que é ter vida eterna. Ter essa vida nos faz frutificar em como nós vimos fé cristã e amor visível pelos irmãos. Então você está aqui hoje e eu gostaria de convidá-lo a considerar o que esse mundo propõe no soneto de Vinícius de Moraes. Os amores deste mundo, por mais intensos que sejam, são passageiros. São mortais. As belezas deste mundo passam. As alegrias deste mundo se esvaem. E isso sem contar toda a miséria, a dor, o pecado, a maldade que há neste mundo. Eu quero chamar você a considerar a brevidade desta vida. Esta vida é passageira e ela é em qualquer idade que você esteja. O túmulo é certo, a menos que Cristo volte. Todos aqui e todos ao redor do mundo, mais de 7 bilhões de pessoas em 150 anos estarão mortos. Estarão debaixo no sepulcro. E todas essas alegrias, esses amores, vão passar. Vaidade sobre vaidade, sopro imaterial, passageiro. E no meio de toda essa névoa, tem uma cruz firme no Monte do Calvário, do qual fluem água e sangue, dupla graça para nos perdoar dos pecados e nos vivificar da nossa morte espiritual. Essas são as boas novas do Evangelho para todos nós, para vocês crianças que estão aqui. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. E a pergunta que Deus nos faz, a pergunta que eu faço em nome de Deus para vocês é: você vai dar crédito a Deus e o testemunho que Deus dá, ou você vai considerá-lo mentiroso? Não crer no Evangelho não é só uma opinião religiosa, é afirmar que Deus é mentiroso. É certo que todos morreremos e estaremos diante do Deus verdadeiro no juízo final. E Deus julgará todas as nossas obras. Aqueles que estão em Cristo encontrarão vida eterna. Aqueles que não estão em Cristo encontrarão destruição eterna. E o convite de Deus Pai é: vinde e recebei o Filho. Arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. E boa parte de vocês já fizeram isso. Então eu quero que você pare por um segundo e no seu coração agradeça. Se você morrer hoje, você viverá. Se tudo desmoronar, você tem a vida eterna. E com isso eu quero que você lembre, como João nos diz em sua epístola, você tem a vitória sobre o maligno, a vitória sobre os falsos profetas e a vitória sobre o mundo, se você está firme neste Evangelho.
Porque essa fé nesse Cristo, no Cristo que nos dá a vida eterna, no Cristo que nos dá a graça futura e esperança da vida, no Cristo que vem nos vivificar com o Espírito e nos perdoar pelo sangue, esse Cristo, essa fé nos faz vencer o mundo. Essa fé faz que as coisas deste mundo percam o seu brilho. Quando esse amor eterno do Filho de Deus por nós, do Pai por nós, do Espírito por nós, cresce em nosso coração, nós conseguimos obedecer aquilo que João nos desafia, no capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amado, esse mundo, essa fábrica de fantasias, vai trazer para vocês muitas névoas bonitas, muitas fumaças e shows de gelo seco, e luzes, e um espetáculo para encantar os seus olhos. E quando você for tentar pegar, não tem nada. E Deus te convida a se agarrar à cruz, porque lá você encontra água para a sede do seu coração. Você encontra satisfação eterna. Eu creio que nosso problema como reformado, muitas vezes, é que nós valorizamos o sangue, glória a Deus, mas não valorizamos tanto a água. Nós cantamos sobre a morte de Cristo na cruz, mas muitas vezes nos esquecemos que Cristo nos veio dar a vida abundante no Espírito. E muitas vezes vivemos um cristianismo, como na palavra de Lloyd Jones, uma depressão espiritual. Passamos nossos dias sedentos, sendo que a fonte de água viva está bem diante de nós em Cristo Jesus. Quero convidar vocês, irmãos, nessa semana, a se achegar mais a Cristo, a se agarrar mais ao Salvador, a de alguma forma permanecer mais na videira como um ramo, a buscar pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão com os irmãos, pela adoração a Deus na congregação, que mais daquela seiva bendita do Espírito flua de Cristo para seu coração, para que você possa viver essa vida abundante. Porque Jesus, amados, veio na água e no sangue, no poder e no envio do Espírito, e na obra da cruz para perdoar nossos pecados. Vivificados e perdoados. Isso que é vida eterna. Tudo que você fez de mal, perdoado. E tudo que é vida de Deus de bom, entregue a você pelo Espírito. Ah, amados, venha a Cristo hoje e sempre. Porque aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas João escreveu, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós, outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vamos orar. Água e sangue fluíram do seu bendito lado, Jesus. E nós precisamos de ambas as graças, da justificação e da santificação, do perdão e da glorificação, da propiciação e da vivificação. Mortos para os pecados, ressuscita-nos em vida abundante para Ti. Nós pedimos isso em Seu nome, Jesus.
Amém.